que se entende por financiação própria de uma empresa? Recursos que pertenecem ao proprietário. La autofinanciação de mantenimento la forman as provisões e amortizações. La autofinanciação de enriquecimento está formada por reservas. Uma ampliação de capital é uma fonte de própria externa. Las subvenções a fundo perdido se consideram financiação própria externa. Los provedores comerciales son una fuente de financiación ajena y a corto plazo. Los préstamos bancarios son una fuente de financiación ajena y a largo plazo. La sociedad de capitales de riesgo invierte en empresas nuevas o en crecimiento. El crowdlending consiste en un préstamo colectivo a través de plataformas digitales. Las provisões são fundos reservados para gastos futuros. Explique a diferença entre financiação própria e financiação ajena. La financiação própria é o dinheiro que pertence à empresa ou seus sócios. Não há obrigação de devolverlo. La financiação ajena é o dinheiro que se pide prestar a outras pessoas ou entidades, se há que devolverlo. Que diferença há entre autofinanciação de mantenimento e de enriquecimento? Autofinanciação de mantenimento são amortizações e provisões. Busca conservar o que a empresa já tem. A autofinanciação de enriquecimento serve para hacer crescer negócio que se compõe de reservas, é decir, que o benefício da empresa guarda para reinvertir. Mantenimento conservar, enriquecimento crescer. Explica que são as amortizações e sua função na empresa. As amortizações refletem pérdida de valor que sofrem os bens de empresas como máquinas com o tempo de uso. Cada ano se anota uma parte desse valor como gasto, mientras se guarda dinheiro para poder reemplazar o bem quando estropee. Sua função principal é manter a capacidade produtiva sem que a empresa perda dinheiro nem dependa de préstamo. Además, formam parte da autofinanciação interna, porque o dinheiro ahorrado se queda dentro da empresa. Define que são as provisões e explica sua utilidade. As provisões são quantidade de dinheiro que a empresa guarda hoje para afrontar gastos ou perdas futuras, que já são previsíveis. Por exemplo, se sabe que alguns produtos de garantia se romperão, cria uma provisão para repará-los quando ocorra. Servem para prevenir gastos e evitar surpresas, já que distribuem os gastos com o tempo. Também são uma forma de autofinanciação de mantenimento, porque permitem manter a estabilidade financeira sem pedir préstamos. Que é o capital social e que representa em uma empresa? Capital social é o dinheiro ou bienes que os sócios aportam ao criar uma empresa. Representa o valor inicial com que a empresa começa a funcionar. Además, o capital social pode aumentar-se quando isto ocorre e pode aparecer o efeito de diluição, se caso a empresa necessita mais recursos, que reduz a participação dos sócios antigos se não compram novas ações. Explica que são as subvenções e as ajudas financeiras. As subvenções são a quantidade de dinheiro que as entidades públicas e privadas concedem a empresas a fundo perdido, sem obrigação de devolvê-las para fomentar atividades concretas como inovação ou contratação. As ajudas financeiras incluem os benefícios, como interesses mais baixos, avales ou seguros. Ambas se consistem em fontes de financiação própria externa. Descreve que são os provedores imobilizados e provedores comerciais. Provedores imobilizados são empresas que vendem bens grandes ou duradouros. Provedores comerciais são empresas que vendem mercancia, matérias-primas e concedem um prazo breve de pago, enquanto ao provedor de imobilizado permitem pagá-lo mais tarde. Financiação ajena a curto ou largo prazo. Definem as sociedades de capital de risco e garantia recíproca. Sociedades de capital de risco invertem dinheiro em empresa nova ou projetos inovadores, a câmbio de quedar-se com uma parte de seu capital. Se a empresa cresce, ganham, se fracassa, perdem. Financiação de alto risco com possibilidade de benefício. Sociedade de garantia recíproca são as que ajudam as pequenas empresas, PAEMs, a conseguir préstamos de banco, atuam como aval. Diferença entre crowdlending e crowdfunding. Crowdlending, muitas pessoas prestam dinheiro na empresa por internet e depois recebem interesse. É um préstamo coletivo. E crowdfunding, muitas pessoas aportam dinheiro voluntariamente, normalmente para apoiar uma ideia ou projeto criativo a câmbio de uma recompensa, produto, menção ou participação. É uma colaboração, mas uma colaboração tem um préstamo. Comparar crowdlending se devolve dinheiro, crowdfunding não se devolve, ela apoia uma inversão simbólica. Compara a financiação a curto prazo com largo prazo. Curto prazo menos de um ano, largo prazo mais de um ano.
¿Qué es el sistema financiero? Es un conjunto de instituciones que canaliza el dinero de los ahorradores a los que necesitan. ¿Cuál es la función principal de los intermediarios financieros? Ser puente entre ahorradores y prestatarios. ¿Qué institución europea se encarga de controlar la moneda del euro? Banco Central Europeo. ¿Qué tipo de mercado permite comprar productos financieros que vencen en menos de 18 meses? Mercado monetario. ¿Qué características mide la facilidad para convertir un instrumento en dinero? Liquidez. ¿Cuál de esas operaciones es activa para un banco? Un préstamo hipotecario. Las provisiones pertenecen a la autofinanciación de mantenimiento. ¿Qué institución española regula los seguros y fondos de pensiones? DGSFP. Los instrumentos de renta variable son aquellos que las ganancias dependen del valor del mercado. ¿Qué es el mercado de derivado? El mercado donde el valor depende de otro activo. ¿Qué es el sistema financiero y cuáles son sus principales funciones? El sistema financiero es un conjunto de instituciones, instrumentos y mercados que miden para canalizar el dinero de las personas o empresas que tienen ahorro hacia aquellos que necesitan financiación. Sus funciones son canalizar recursos financieros desde los ahorradores a los inversores o prestatarios, facilitar la gestión de riesgo con seguros y derivados, proporcionar medios para realizar pagos y cobros, supervisionar que las operaciones se realicen correctamente para mantener la confianza. Diferencia entre intermediarios financieros de banco y no bancarios. Los intermediarios financieros bancarios son entidades autorizadas para captar depósitos del público y emitir dinero como los bancos y cajas de ahorro. Los intermediarios no bancarios no pueden captar depósitos, pero pueden ofrecer productos financieros a servicios de financiar empresas o particulares. Explica qué son instrumentos financieros y cuáles sus funciones principales. Los instrumentos financieros son contratos o productos a través de los cuales canalizan los recursos financieros, ejemplo, préstamos, bonos, acciones, letras de cambio. Sus características principales son rentabilidad, beneficio que generan, riesgo, posibilidad de perder dinero, liquidez, facilidad de convertir en efectivo, que es la liquidez. Clasifica los mercados financieros en tipos y explica con ejemplos. Los mercados financieros se clasifican según diferentes tipos de criterios. Ejemplo, mercado primario, donde se emite por primera vez acciones o bonos. Mercado secundário, donde se negociam esos activos já emitidos. Mercado de contado, entrega e pago ao momento. Exemplo, compra de ações com liquidez imediata. Mercado a futuro, entrega e pago em fecha futura. Por exemplo, contrato de futuros e matéria-prima. Também estão mercados centralizados com supervisão oficial e descentralizado negociações privadas. Describe as funções dos bancos e a diferença entre operações ativas, passivas e neutrales. Operações ativas, préstamos e créditos que os bancos otorgam generando ingresso por interesse. Operações passivas, captação de depósitos e conta que pagam interesse aos clientes. Operações neutrales, serviço bancário como transferências, cobro de recibo, gestão de tarjeta sem mover dinheiro próprio. Estabelecimento de financeiros de crédito.